Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kellen Advíncula e hoje eu tô aqui com essa cara de quem chorou muito, mas que é só conjuntivite. E eu quero fazer uma pergunta pra você e eu quero que você seja sincero na sua resposta, tá bom? Sincero com você mesmo, porque você vai responder pra você mesmo. Às vezes, por ser cristão, você se sente um tanto especial do que as outras pessoas que não professam a fé cristã? Eu pergunto isso porque eu já me senti assim, tá? Principalmente ali pela minha adolescência. Eu olhava para as pessoas fumando, bebendo, fazendo esse tipo de coisa e me achava superior a elas. Porque eu era cristã, né? Porque eu era filha de Deus, né? No meu pensamento. Então, só que se eu tivesse sido honesta comigo mesma, né, se eu tivesse parado para analisar não a vida deles, mas a minha própria vida, eu teria percebido que, na verdade, eu também possuía muitos pecados, que eram apenas diferentes dos pecados daquelas pessoas, tá? E Israel, né, o povo de Deus Israel, também se sentia dessa forma, tá? Eles também se sentiam especiais por serem um povo de Deus, por ser um povo eleito. E eles se sentiam especiais baseados naquela promessa que Deus fez a Abraão. É aquela promessa que diz que por meio da descendência de Abraão todas as nações da terra serão abençoadas. Mas se nós pararmos para analisar, essa promessa feita a Abraão não diz respeito a ele, né? Diz respeito à descendência dele. E Paulo diz em Gálatas que Cristo é a descendência. Cristo é aquele descendente do qual, né, a promessa se referia. E veja bem, e Cristo, Paulo diz aos Filipenses, estando em forma de Deus, não se apegou ao ser Deus, mas se esvaziou e tomou forma de servo. Então, veja bem, Paulo diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E aquilo que a cabeça faz, o corpo deve fazer, né? Então, veja bem, se Cristo, ele mesmo disse, quando ele esteve aqui, o Filho do Homem, ele disse a respeito de si mesmo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se o cabeça faz isso, o corpo também deve fazer. Se o cabeça serviu, o corpo deve servir. Se o cabeça deu a sua vida, o corpo, se necessário, também vai dar a sua vida. E nós aqui, nos sentindo especiais. Quando, na verdade, o fato de sermos especiais diz respeito a que nós somos eleitos, sim, mas para sermos servos. E a gente achando que nós estamos no topo do mundo, né? Então, é preciso rever. A gente tem transformado o evangelho que é inclusivista, tá? Em exclusivista. Nós temos transformado um evangelho que diz respeito, né, o próprio Cristo, quando foi ali questionado por João Batista, disse, olha, os excluídos estão sendo incluídos, né? Ele diz em outras palavras, os excluídos estão sendo incluídos. Então isso prova que eu sou o Messias. Isso prova que o que foi dito a Isaías diz respeito a mim, tá? Porque os cegos estão vendo, tá? As boas novas estão sendo pregadas aos pobres, tá? Né? Então, Cristo, ele incluía pessoas que eram excluídas da sociedade, né? Ele incluía, ele sentava à mesa com os excluídos. Mas ele também se sentava à mesa com os fariseus, com aqueles que excluíam também. Talvez na esperança de que eles abrissem os seus olhos, né, e enxergassem o Cristo como alguns enxergaram, como Nicodemos e José de Arimateia. Então, longe de nos considerarmos superiores às outras pessoas, nós é que devemos considerar as pessoas superiores a nós, tá? E servirmos. Então, esse pensamento, né, exclusivista, de que nós somos especiais, já existia e com a pandemia se agravou, né? Então, as pessoas começaram a dizer, não, nós somos cristãos, então o Covid-19 não vai pegar na gente, a gente não precisa de máscara,
não precisa de álcool gel, não precisa de nada disso. E teve gente que falou isso porque realmente tem fé, tá? Mas em sua maioria falaram porque pensam que são realmente superiores às outras pessoas. Você vê isso nos discursos, na maneira como a pessoa se porta, tá? E esse tipo de pensamento leva à opressão, tá? Porque os fariseus, a gente tira isso pelos fariseus, né? Eles eram mestres da lei, se consideravam superiores às outras pessoas porque eram mestres da lei, tá? E oprimiam as outras pessoas. A gente vê isso em Mateus 23, tá? A gente vê isso nos evangelhos e tudo mais, mas é bem claro em Mateus 23. Então, os fariseus, eles oprimiam o povo, tá? E isso é decorrente desse orgulho, tá? Desse sentimento mesmo de superioridade. Só que é preciso tomar cuidado, porque quando a gente olha para a palavra, a gente vê Deus indo contra o opressor e ficando ao lado do oprimido. Não importasse quem o oprimido era, quem o opressor era, tá? Ele ia contra o opressor, mesmo quando o opressor era o seu próprio povo. Na verdade, principalmente quando o opressor era seu próprio povo. Até porque o povo tinha sido oprimido no Egito, né? Então, eles tinham um histórico de terem sido oprimidos e se tornaram um opressor. Para Deus, isso é incabível, tá? Isso não pode acontecer. Nem quem nunca foi oprimido não pode oprimir, muito menos quem já foi, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que passa dentro do nosso coração, com aquilo que vai dentro do nosso coração e com a nossa atitude, com os nossos discursos, tá? Será que provém de fé mesmo? Ou será que vem de um tipo de superioridade que na verdade, vem do orgulho, da soberba, né? Que é inerente a todos os seres humanos. Só que nós fomos chamados para servir. Nós não somos especiais, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. E somos especiais simplesmente por conta de Cristo. E nosso ser especial aqui não está ligado a sermos exclusivos, a sermos superiores. Porque o próprio Cristo não se sente assim com relação ao mundo, com relação às pessoas. E isso também vai de encontro aos ditos profetas do nosso tempo, tá? A gente tem que tomar cuidado porque os profetas se auto-intitulam, né? E aí já começa o problema, porque o profeta tem que ser comissionado por Deus, tá? E aí ele se auto-intitula e ao invés de serem boca de Deus, que o verdadeiro profeta, ele é boca de Deus, então ele fala as palavras de Deus, a mensagem de Deus, tá? E o profeta, então, os ditos profetas da atualidade, ao invés de serem comissionados por Deus e falarem em nome de Deus, aquilo que Deus falou de fato, eles falam o que eles querem falar, tá? E se colocam num patamar de que eu sou profeta, porque eu sou especial, não toqueis no ungido. E não é esse tipo de atitude do profeta bíblico. Além disso, o profeta bíblico tem empatia com Deus e com o povo. Então Moisés, por exemplo, desce do monte e vê o pessoal que tinha acabado de ser libertado por Deus do Egito, da opressão no Egito. O pessoal está lá adorando outro Deus, né? Adorando um ídolo, feito pelas suas próprias mãos, né? E Moisés se ira, tá? E com razão, porque ele sente a dor, ele sente a tristeza de Deus. E aí, só que quando Deus pega e fala assim, Moisés, eu vou fazer as minhas promessas serem cumpridas através de você. Eu não quero mais saber desse povo. E aí Moisés fala assim, não, Deus, eu prefiro que eu morra e que o Senhor continue com o povo e cumpra suas promessas na vida do povo. Só que os profetas da atualidade, não. Eles falariam, não, o povo tem que morrer mesmo, eu sou o top. Entendeu? Então, imagina, o profeta, ele se coloca no lugar do povo, ele intercede pelo povo, ele tá dentro da mensagem contra o povo, porque ele sabe que ele é parte do povo,
Então ele vai se colocar no lugar, ele vai interceder diante de Deus, ele vai intermediar a relação do povo. E aqui eu não estou falando em questão de mediação como Cristo faz. Eu estou falando de que quando o profeta ele é enviado, ele está trazendo o juízo de Deus, por exemplo, mas ele não traz o juízo de Deus com um sentimento de alegria no coração, com aquele sentimento, sabe, soberbo. Não, agora eu vou exercer juízo. Porque a presença do profeta implica esperança, implica uma outra chance, tá? A maior parte do tempo implica em uma outra chance. Então a gente vê Jeremias chorando porque o povo não quer dar ouvidos. A gente vê o profeta trazendo o juízo de Deus, mas ele não traz o juízo de Deus com alegria no coração, ele traz com o coração contrito. Ele quer que o povo se arrependa. Entendeu? Além disso, o profeta não é preso a instituições e nem a pessoas. Se ele tem que exortar rei, ele exorta. Se ele tem que exortar imperador, ele exorta. Pessoa do povo, ele exorta. Então ele não se prende a instituições. O compromisso do profeta é com a palavra de Deus, com o que Deus disse e com o próprio Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses ditos profetas. Com o que eles estão falando? Será que realmente isso é bíblico? Será que isso realmente procede? Ou será que esses profetas estão se colocando numa posição aí de superioridade para com aqueles que vão receber a mensagem, que estão recebendo a mensagem? Então que a gente possa examinar a nossa vida, examinar o nosso discurso, né? E ver se nós não estamos nos colocando num patamar superior ao das outras pessoas porque somos cristãos. Porque tem que ser o inverso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de comentar aí embaixo, tá? O que você acha desse assunto. E se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até mais!